Bom, segundo relatos e provas de escavações arqueológicas e geológicas, o milho é uma das culturas mais antigas do mundo, cultivada há pelo menos 5.000 anos. E, apesar de sabermos o quanto o milho foi melhorado ao longo do tempo, a gente se pergunta, e quando ele começou a ser cultivado? De onde ele veio e como ele surgiu? Ao analisar isso tudo, pesquisar, tentar entender, eu percebi que a origem do milho ela é muito discutida. Mas considerando todas as evidências, é possível que a sua origem tenha vindo do México. Mas por que do México? Porque é uma espécie pertencente à família das gramíneas hipoáceas. E as pesquisas também revelam que a história do milho começa com seu ancestral selvagem chamado teozinto. E durante anos, geneticistas e arqueológicos deduziram que a transformação do teozinto em milho começou nos baixos tropicais, ou seja, o sul do México, como já foi relatado. Mas por que começou com o teozinto? Várias hipóteses já foram elaboradas tentando explicar a origem do milho e o seu parentesco com o teozinto. E apesar dos relatos, ele se difere do seu ancestral devido à imposição de pressões de seleção rigorosa pelo homem, que o homem ele tinha o objetivo de domesticá-lo, como mostra aqui nessa imagem. Essa evolução é através do processo de seleção de domesticação feita pelo homem. E, além disso, geneticamente, essas duas espécies elas podem ser consideradas parentes pelos seguintes motivos. Elas têm o mesmo número de cromossomos, com homologia e morfologia semelhantes. A polinização é de fácil cruzamento, gerando descendentes férteis e apresentam também semelhanças entre dados morfológicos. E tratando sobre essa questão de origem, mesmo assim, a presença do milho no continente americano, ela foi registrada apenas pela primeira vez por Cristóvão Colombo em 1492, na costa norte de Cuba. E também neste mesmo ano, o cultivo do milho já era realizado desde o sul do Canadá até a parte central do Chile. E, de acordo com esses resultados, o processo de seleção e domesticação dessa espécie vegetal ainda não havia sido finalizado no México quando as variedades começaram a ser difundidas para a América do Sul, onde ocorreu a moldagem final do milho, na região sudoeste da Amazônia. Isso significa uma revisão na história de domesticação de uma das mais importantes culturas do mundo, revelando que os agricultores mexicanos e do sudoeste da Amazônia, eles continuaram a melhorar a cultura ao longo de milhares e milhares de anos, até que a planta fosse totalmente domesticada nessa região. Aqui a gente pode perceber esse processo de evolução. E mesmo com a chegada dos colonos europeus, o milho continuou a ser parte da alimentação humana e também começou a ser utilizado na alimentação de animais, principalmente os animais domésticos trazidos pelos imigrantes. E também por conta desse intenso uso do milho na produção animal, é um dos pilares de sucesso desta cultura, especialmente nas cadeias alimentícias de suínos, aves e gados. E mesmo com o passar dos anos, e em especial no século passado, as técnicas agrícolas elas foram aperfeiçoadas em decorrência do avanço científico nas áreas de fertilizantes, agroquímicos e máquinas. Em paralelo, os estudos de genética vegetal propiciaram a melhoria da produtividade de novos genótipos, e o entendimento das melhores combinações gênicas levou à seleção de genótipos com rendimento de grão mais elevado. E com isso tudo, a busca de melhorias de produtividade fez com que se originassem ao longo do tempo grandes mudanças na genética e no manejo da lavoura. E dando continuidade, o que é a fenologia? A fenologia ela é o estudo das relações entre os processos biológicos e o clima. Inclui também as diferentes fases do crescimento da planta. Por que é importante conhecer a fenologia das plantas? Porque ela ajuda a determinar as necessidades da lavoura, como foi dito anteriormente. E saber quais são os fatores críticos durante o ciclo e realizar um planejamento de produção adequado às necessidades da cultura. Aqui nós analisamos e podemos visualizar os estados fenológicos do milho.
O estágio vegetativo ele começa com a germinação e emergência e termina com o pendoamento. A partir do pendoamento começam os estádios reprodutivos que terminam no ponto de maturidade fisiológica do grão. No geral, os estádios vegetativos eles estão diferenciados pela quantidade de folhas da planta e os reprodutivos pelo desenvolvimento da espiga. Como nós podemos ver aqui, ó, a sequência. A importância de conhecer esses estádios é saber quais são as principais fases que determinam o potencial produtivo da cultura, além de quais fatores interferem nessas fases. Assim, também é possível adotar as melhores práticas de manejo para que a gente consiga ter o máximo potencial na nossa lavoura. Mas aonde começam esses estádios vegetativos? Os estágios vegetativos eles começam no VE e terminam no VT. Eles ocorrem em vários estádios entre o início e o final da fase vegetativa. Mas o que é o VE? O VE ele compreende a germinação das sementes e a emergência das plântulas de milho. Nessa fase, é preciso ficar atento à profundidade e à uniformidade de semeadura e temperatura, ideal entre 25 graus Celsius e 30 graus Celsius, e a disponibilidade de água adequada. Estes são fatores fundamentais para uma emergência rápida e uniforme das plântulas. E o VT? O que é o VT? O VT ele pode ser entendido por pendoamento também. O estádio VT ele é definido quando o último ramo do pendão está completamente visível e os cabelos ainda não têm emergido da espiga. E a sua duração deste estádio é até R1, que depende do cultivar ou do híbrido utilizado. A falta de chuva e temperatura acima de 35 graus Celsius podem reduzir a formação de grãos e de pólen. Isso causa falha na formação do grão na espiga. Um exemplo é a imagem à esquerda. A folha desenvolvida ela é composta pela laminar foliar, bainha, aurículas, lígulas e colar. Como nós podemos ver aqui. E quando o colar fica visível, é considerado uma folha totalmente desenvolvida. E também vale lembrar que a definição da fase vegetativa ela é a quantidade de folhas totalmente desenvolvidas. Aqui a gente também pode ver um exemplo. Mas afinal, quando foi que o melhoramento genético teve destaque? O melhoramento genético do milho ele teve destaque em 1939, com o primeiro híbrido duplo desenvolvido pelo Instituto Agronômico de Campinas. E o que ele possibilitava? Possibilitava o dobro de produção em comparação com as variedades da época. E foi a partir desse evento que empresas começaram a investir em pesquisas genéticas para criarem novos híbridos, com melhor desempenho em campo. Porém, no início do século XXI, os milhos transgênicos foram liberados no Brasil e desde então, a cada ano vão surgindo novos materiais visando altas produtividades, resistentes a pragas e a herbicidas, com exemplo de possibilitar o cultivo da safra ou da safrinha. Mas afinal, quando foi que o melhoramento genético do milho teve um destaque? No Brasil, o melhoramento genético do milho ele teve destaque em 1939, com o quê? Com o primeiro híbrido duplo, que foi desenvolvido pelo Instituto Agronômico de Campinas. E ele possibilitava o dobro de produção em comparação com as variedades da época. E foi a partir desse evento que as empresas começaram a investir em pesquisas genéticas para criarem novos híbridos com melhor desempenho em campo. Já no início do século XXI, os milhos transgênicos eles foram liberados no Brasil. Desde então, a cada ano, vão surgindo novos materiais que visam altas produtividades, resistentes a pragas, a herbicidas, por exemplo, e possibilitando o cultivo da safra ou safrinha. Isso aumentou o leque de opções de semente de milho no mercado, que também dificultou muitas das vezes saber qual melhor o híbrido utilizar. Esses foram alguns avanços genéticos. E o que são as variedades?
Uma variedade, ela consiste em plantas com características genéticas iguais, que são obtidas com polinização abertas. Plantas de milho provenientes de variedades, elas tendem a produzir menos que os híbridos. Além disso, as sementes têm menos custo por possuir menos tecnologia. E também é por esse motivo que as variedades são comumente utilizadas por pequenos produtores, com pouco investimento em suas propriedades. Se necessitar produzir sua semente para uso pessoal, exclusivamente na próxima safra, ele deve utilizar milho variedade. E, contudo, vale salientar em seguir a legislação e que a qualidade de semente não é a mesma que as sementes certificadas. Os híbridos. Os híbridos eles são resultantes de cruzamentos realizados por melhoristas utilizando pais com caracteres hereditários diferentes. Eles podem ser produzidos híbridos simples, duplos e triplos, como está na imagem. Os híbridos eles são indicados de acordo com a tecnologia que a gente utiliza em nossas propriedades. Por exemplo, o híbrido simples. O melhoramento genético do milho de híbrido simples é por cruzamento entre as duas linhagens puras. Por serem linhagens endogâmicas, a produção de semente é baixa. Com isso, tem alto valor no mercado. Caso o produtor goste de investir em altas tecnologias, essa pode ser uma ótima opção. Dos híbridos, os simples são potencialmente mais produtivos, com plantas e espigas mais uniformes. Já o híbrido duplo, ele é produzido pelo cruzamento de dois híbridos simples, ou seja, 4 linhagens puras. Considerando o início do melhoramento genético na obtenção das linhagens, são necessários 2 anos para se ter sementes de milho de híbrido duplo. No primeiro ano, cruzam-se 2 linhagens puras A e B e C e D, que dão origem às sementes básicas para no próximo ano obter o híbrido duplo. Eles não são muito produtivos como os híbridos simples e triplos, porém eles são amplamente utilizados pelo baixo preço em comparação com esses dois híbridos. Se a gente for desejar ter um custo elevado em sementes, essa pode ser uma ótima opção também. O híbrido triplo, o cruzamento de um híbrido simples com uma terceira linhagem pura resulta em um híbrido triplo, como está mostrando aqui. A produtividade do híbrido triplo é menor que a do simples e maior que a do duplo. Eles apresentam boa uniformidade de plantas e são indicados para áreas que possuem de média a alta tecnologia. E acerca da produção de milho no Brasil, o Brasil ele é o 4º maior produtor de grãos, como o arroz, a cevada, a soja, o milho e o trigo. Ele fica apenas atrás da China e dos Estados Unidos e da Índia. O Brasil ele é responsável por 7,8% da produção mundial e em 2020 ele produziu 239 milhões e exportou 123 milhões de toneladas de grão. E devido aos seus diversos usos, o milho ele tem grande contribuição no cenário econômico. Por quê? Porque ele vai desde a alimentação animal até a indústria de alta tecnologia. E cerca de 70% do uso dos grãos de milho do mundo são destinados à alimentação animal. Em algumas regiões, ele é um ingrediente básico para a alimentação humana. Aqui tem algumas imagens. Em 2020, o Brasil também ocupou, segundo algumas pesquisas, a terceira posição na produção mundial de milho, com 100 milhões de toneladas, cerca de 8,2% do total, superando agora os Estados Unidos e a China. Nas últimas décadas, a produção relativa do Brasil não se alterou quando se considera a produção do grão, mas cresceu em termos de exportações. Em 2020, os produtores brasileiros de milho exportaram 38 milhões de toneladas, ou seja, 19,8% das exportações totais do produto, sendo o segundo maior exportador de grão,
atrás apenas de novo dos Estados Unidos, e apenas no ano passado as exportações nacionais de milho somaram 6 bilhões. E aqui a gente percebe o quanto os avanços genéticos do milho ele contribui para a economia. Aqui também nós temos outros exemplos, como o acetato de cálcio, magnésio, adesivos como colas e pastas, são exemplos de que o milho produz. Essa foi a minha apresentação. Obrigada pela atenção.